E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Cleiton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2024 que fala sobre física moderna. A questão diz o seguinte: considere as afirmações abaixo acerca das teorias da física moderna. E aí, 3 afirmações e tem que definir o que está certo e o que está errado. Então, primeira afirmação: as energias dos elétrons emitidos variam com a frequência da luz incidente quando a luz incide sobre uma superfície metálica. Bom, essa afirmação ela está correta. E vamos entender por que ela está correta, tá? Primeiro que essa afirmação ela está fazendo referência sobre um efeito chamado efeito fotoelétrico. E de uma forma rápida e simples de explicar para vocês, o efeito fotoelétrico ele usa uma relação do Planck, que diz ali que a energia dos fótons ela é proporcional à frequência, onde H vezes F, né? Energia é igual a H vezes F. E o que seria o H, professor? O H, gente, seria uma constante chamada justamente de constante de Planck e o F seria a frequência. Daqui a gente já consegue entender que a frequência e a energia dos fótons tem uma relação de proporcionalidade, né? Ou seja, quanto maior for a frequência da radiação emitida, mais energia os fótons, que são partículas sem massa, né? Partículas sem carga, partículas apenas de energia que constituem a radiação, mais energia esses fótons vão ter. Mas vamos uma explicação mais completa sobre o efeito fotoelétrico, né? Só para a gente entender melhor do que se trata. O efeito fotoelétrico é aquele efeito que diz que quando uma superfície metálica ela recebe, né, a incidência de luz, o que vai acontecer? Colocamos uma radiação, né, sobre uma superfície metálica, a gente consegue arrancar elétrons dessa superfície. Basicamente é isso que está acontecendo. Então aqui a gente teria uma radiação. E se essa radiação tiver energia o suficiente, ela consegue arrancar os elétrons. É uma explicação feita pelo Einstein. E só para deixar mais completa essa explicação, o que a gente pode também colocar aqui, ó? Que a energia que esses elétrons vão ser arrancados vai ser convertida em energia cinética. E ela vai ser a diferença entre a energia emitida pelos fótons, que justamente é calculado por essa relação que eu acabei de mostrar para vocês, com a função trabalho. A função trabalho que seria um valor mínimo associado a cada material. Cada material tem a sua energia mínima para arrancar os elétrons. E aí, para um mesmo material, esse valor aqui ele acaba sendo constante, né, para um mesmo material. Então, justamente, ó, quanto maior a frequência dos fótons, maior a frequência da radiação, maior a energia que esses fótons vão ter. E quanto maior a energia, mais energia cinética vai sobrar para os elétrons. Tá? Então, sim, essa relação ela tá ok. Só quis fazer a explicação mais completa para vocês entenderem exatamente do que se trata. Já a segunda é um pouquinho mais fácil. 2. A massa de um fóton depende da sua frequência. Essa aqui, ó, ela tá errada. Por quê? Porque fóton, como eu tinha comentado ali antes para vocês, ela é uma partícula de energia. Não tem massa. Não tem massa, não tem carga, então não depende. Agora, se ele falasse da energia, aí sim a gente poderia usar inclusive a mesma equação para falar disso aí. Sabendo que a 1 está certa e que a 2 está errada, a gente já consegue tirar a B, tirar a D e tirar a E. A gente tem que verificar agora se a afirmação 3 está certa ou errada para terminar a questão. Então, terceira afirmação. Um fóton é emitido por um átomo quando um de seus elétrons orbitais salta de um nível de energia maior para um de menor energia. Então vamos entender isso aqui, ó. Um fóton é emitido por um átomo quando seu elétron salta de um nível de maior para um nível de menor energia. Do que essa questão está falando? Ela está falando, essa afirmação, sobre os saltos quânticos. Saltos quânticos associados às teorias, né, aos postulados de Bohr, do átomo de Rutherford Bohr. E essa afirmação, ela tá ok, né? Ela tá certa. Só, mas como assim? Vamos entender melhor então. Imagina que tu tem um núcleo atômico ali, então, um núcleo atômico mais, né, bem genérico, só para a gente visualizar. E aí tu vai ter
os níveis, né, as camadas ao redor desse núcleo atômico, que a gente pode chamar de camada 1, camada 2, camada 3 e assim vai indo. Então aqui a gente vai ter uma energia que seria a energia mais fundamental, aí aqui a gente vai ter uma energia um pouquinho maior e assim vai indo. Para que o elétron ele consiga ficar em uma dessas camadas, ele precisa ter uma energia específica associada a cada um desses níveis, né, que é a teoria lá do Bohr, né, o postulado de Bohr, que diz que é uma energia específica para cada uma das camadas, onde ali ele vai ficar com a energia constante e estável. Se o elétron está numa camada mais de fora, é uma camada de maior energia. Maior energia. E quando ele vai para uma camada mais interna, mais próxima do núcleo, é uma camada de menor energia. Então, quando a gente tem o elétron, né, isso aqui seria o nosso elétron, fazendo um salto quântico para uma camada mais interna, digamos que ele vai do nível 3 para o nível fundamental, que é o 1, ele precisa sim fazer o quê? A emissão de um fóton, que é uma partícula de energia, como eu já comentei com você, sem massa e sem carga. E justamente ele precisa se liberar, né? Se livrar dessa energia para conseguir voltar. Inclusive, esse fóton, se a gente quiser calcular a energia desse fóton, como é que a gente pode fazer? A gente pode usar a equação que eu já comentei com vocês ali em cima, H vezes F, mas essa energia do fóton também é igual à diferença entre as camadas, entre os níveis que ele estava. No caso, no meu exemplo aqui, a diferença entre a energia da camada 3 e da camada 1, do nível 3 e do nível 1, certo? E, inclusive, a gente pode fazer uma igualdade aí entre essas duas relações. Mas, enfim, só complementei. A resposta certa, então, é 1 e 3, alternativa C, que é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!